Desde pequeno, ele começou uma busca para se encaixar, para encontrar o seu lugar. Essa busca o levou para fora de casa, para fora da casa dos pais, ainda muito jovem. E nessa busca ele também passou por diferentes religiões. Na hora de fazer uma escolha profissional, ele tentou biologia, mas parou. Depois foi para a faculdade de engenharia, também parou. Foi para química e também não concluiu. Teve psicologia, também teve engenharia no meio do caminho e todas essas ele não concluiu. E aí ele já tinha família, já tinha filhos para sustentar e precisava achar um emprego que desse dinheiro. Foi parar na publicidade, que estava naquele momento se desenvolvendo, a publicidade brasileira estava sendo reconhecida internacionalmente. Celso Loduca deu tão certo nessa profissão que em seu segundo ano já ganhou o prêmio máximo da publicidade e anos depois fundou a agência Loduca, que se tornou uma das mais premiadas do país e fora do país. Em 2015, ele vendeu a totalidade das suas ações na empresa e nesse meio tempo também fundou a Casa do Saber e em 2020 saiu da Casa do Saber e hoje em dia tem a produtora Ventre Studio. Para contar toda essa trajetória, como foi para ele desenvolver esses projetos e o que ele vem tocando atualmente, que aliás também foi podcaster, tem aí uma longa trajetória no assunto. Eu estou aqui hoje com ele, Celso Loduca. Seja muito bem-vindo ao Do Zero ao Topo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, antes da gente partir, para o momento atual, queria falar justamente dessa infância e dessa busca por se encontrar. Conta pra gente, primeiro, onde foi que você nasceu e cresceu? E o que seus pais, a sua família fazia? Eu nasci no Tatuapé. Minha família é de origem italiana, de todos os lados. O meu bisavô veio para o Brasil, os meus bisavós e avós vieram para o Brasil e tal, pobres, né? Ninguém era rico, era tudo imigrante. O meu avô era motorista da prefeitura. A minha avó, que era muito brava, insistiu que os filhos estudassem. Meu pai fez advocacia na São Francisco. E aí pôde me pagar o Dante Alighieri por causa disso. Ou seja, eu venho de uma família pobre, que eu não era pobre, né? Mas a minha família era pobre. E aí eu pude estudar num bom colégio italiano, né? Dante Alighieri. E pude ter um grau de cultura, vamos dizer assim, de conhecimento que me permitisse depois ter uma vida mais legal. Eu achava, quando eu era mais moleque, que Deus tinha errado na hora de entregar. Ele tinha que ter me entregue num outro planeta, mas me entregou errado nesse aqui. Então eu sempre tive essa sensação persiste. Só que agora eu sei lidar, faz muito tempo já eu sei lidar com isso. No começo é ruim quando você se sente deslocado. Mas eu não era o cara deslocado, coitado, nada disso, assim, né? Assim, ninguém sabia que eu achava isso, tá certo? Eu acho que tem a ver com isso. Assim. Não era visível que eu me sentia deslocado. Mas a ideia é, puta, que mundo esquisito é esse? Eu continuo achando, né? Então é isso que eu tô aqui. Que lugar esquisito esse aqui, com umas coisas que não são muito legais. Mas eu tô aqui e tal, e fui indo. Então aí, primeiro procurei um pouco o que você estava contando, eu procurei um encontro espiritual, né? Então eu fui bastante, eu fui Hare Krishna, né? Tudo que você pode imaginar, eu procurei, tá? Até que em algum momento eu cheguei no budismo, que é onde prescinde, né, do conceito de Deus e etc, e agora eu não sou nada. Tá certo? Então, faz já um tempo eu não sou nada. Mas nessa busca também eu virei macrobiótico, depois vegetariano, eu continuo vegetariano desde os 14 anos, né? Que eu não como animais. Caramba, faz muito tempo. Faz, porque eu vou fazer 64, então faz 50 anos. O que seus pais achavam? Porque você parecia uma pessoa de convicções, assim, que estava disposto a buscar coisas diferentes, né? Isso, e pagar o preço disso também, porque eu acho que isso é importante. Meus pais não compreendiam muito bem,
por isso que eu saí cedo de casa também. Você tinha quantos anos? 17. 17 anos. Foi morar com a namorada? Isso, exatamente. Num bairro mais pobre? E não era mais pobre, na verdade. Era Vila Madalena, mas é que você fala Vila Madalena, as pessoas entendem hoje Vila Madalena. Que é um bairro boêmio, A Vila Madalena só tinha velho e hippie. Eu era hippie, não era velho, tá certo? Assim, então, eu morava numa casa de fundos, né? Na edícula da casa de um velhinho, que tinha um cachorro que me mordia toda vez que eu ia entrar. Era um inferno. Os móveis todos eram usados, inclusive o colchão, porque eu não tinha dinheiro para comprar coisa nova. Então, assim, era um negócio bem difícil. Eu saía uma vez por mês para poder ir no cinema e tomar um café, porque eu não tinha dinheiro para fazer outras coisas. Mas eu não me arrependo zero disso, pelo contrário. Assim. Mas eu estava em busca daquilo que eu queria, fazer as coisas da maneira que eu queria, que eu acreditava. Eu sempre achei que... Por exemplo, meu pai queria me pagar uma viagem, antes até de eu sair, eu falava, não, eu vou quando eu puder. Meu pai queria, eu falava, não, eu vou quando eu puder. Eu queria ser dono da minha vida, né? Isso era fundamental. Isso significa eu assumir a responsabilidade das escolhas que eu fizesse. Inclusive a responsabilidade financeira de aos tudo. 17 anos, depois de sair de casa. Aí eu comecei, então, como atendente de um cursinho, depois virei, um cara muito bom assim nas matérias, tanto que eu entrei em todas essas faculdades e fiz cursinho uma vez só, tá? Então, nunca mais, eu era bom, eu entrava em primeiro lugar, segundo lugar, o pior foi terceiro. Então, eu comecei a dar aula, né? Comecei a fazer essas coisas porque eu falei, bom, dá para ganhar dinheiro, eu sei fazer isso. E também essa facilidade de mudar, de entrar, me fez eu falar, não é isso que eu quero, vou fazer outro. E entrava, prestava vestibular e entrava. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Hoje eu brinco assim, eu parecia coelhinho de quermesse, sabe? Que entra numa casinha, sai, entra numa casinha, sai, Eu era mais ou menos isso, mas procurando honestamente um caminho. Seja ele espiritual, seja ele material também, as duas coisas, né? Procurando um caminho para mim. Mas acho que daí eu tinha um engano, talvez, assim, que eu achava que o caminho tinha que ser uma coisa que eu gostasse. Aí numa hora, teve um amigo meu, eu falei, depois eu estava com 2 filhas já, e aí eu já tinha me separado também da minha primeira mulher, ela tinha se separado de mim, né, na verdade, e eu estava lá sozinho e tal, e sustentando os filhos. Um amigo meu, grande amigo meu, chama Márcio Canda, do Dante, falou para mim, parece que tem um negócio aí que tá dando dinheiro, que é propaganda e tal, porque eu estava precisando de dinheiro, né, tá certo? Meu assunto era dinheiro. Eu falei, putz, propaganda, pode ser, mas o que eu posso fazer? Aí eu lembrei que no Dante eu ganhava os concursos de redação. Aí eu falei, então acho que eu vou tentar. E aí eu tentei, entrei na faculdade de comunicações, mas eu já entrei procurando o estágio. Tá. Entendeu? Eu já entrei para trabalhar, não entrei para quer dizer... para estudar, mas para trabalhar. Porque a faculdade ia te abrir as portas para o mercado. Era só uma porta, exatamente. Era uma ponte para coisa. Então já eu cursei um semestre, porque eu consegui um estágio numa coisa que não tem nada a ver com propaganda, que era uma história em quadrinho chamada Os Ovonautas, que era só por interior, uma mulher que explorava um monte de gente, ela não pagava ninguém e cobrava para fazer isso. E com esse material, que não tem nada a ver com propaganda, eu consegui um estágio numa agência muito legal, através do Giulianelli, que foi um cara fantástico, assim. E ele falou, tá bom, vem aí e tal. Me deu uma canseira, mas vem aí, vamos tentar. Aí ele me deu uma micromesa, num microcanto, para fazer só as coisas horrorosas que ninguém queria fazer, que é... Eu escrevia, por exemplo, aqueles manuais de caminhão, sabe? Quando você compra um carro que vem um manual, era eu que escrevi. Todas as coisas que ninguém queria fazer, eu fazia. E aí eu fui indo e aos poucos, isso foi hoje chama Ogilvy, na época era Standard Ogilvy. Mas e nesse primeiro momento, você falou, putz, né? Você falou que lá atrás estava buscando algo que você gostasse. E aí foi parar na publicidade, você tinha facilidade em escrever, mas
fazendo a parte chata. Você sentia que aquilo era o caminho que você precisava? Não, eu ganhava... Olha, eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, né? E às vezes mudava de acordo com a faculdade, eu dava aquelas encaixadas assim. Quando eu comecei em propaganda, eu ganhava praticamente a mesma coisa do que um professor ganha dando aula de manhã, de tarde e de noite. No estágio ali. Então, eu adorava, tá certo? Então, assim, primeiro, eu acordava às 5 horas da manhã para começar a dar aula às 7, ia dormir a 1 e pouco, porque eu dava aula até às 11. Aí em propaganda, você chega às 9, não tem ninguém. Naquela época não tinha ninguém. O pessoal chegava às 11 e eu já chegava às 9 e não tinha ninguém. E aí era outro ritmo, trabalhava menos, era mais divertido e pagava parecido. Parecido que eu digo assim, o meu começo era parecido com de manhã, de tarde e de noite como professor. Então eu falei, pô, agora se eu for bom, eu consigo, né? Então, eu não entendia muito bem propaganda, não era uma coisa que eu escolhi, falei, eu quero ser publicitário na vida, nunca foi isso. Mas estava bom, o meu negócio era pagar as contas, estava pagando conta e estava me divertindo. O que aconteceu foi que eu fui indo bem, né? Tanto que quando hoje, quando me pedem para orientar, pessoal, o que fazer na vida, eu falo, o que você é bom? Não é o que você gosta, é o que você é bom. Se você é bom, você vai fazer bem. Se você vai fazer bem, você vai gostar. Se você vai gostar, aí você vai fazer melhor ainda. Entendeu? Você não escolhe o que você gosta, porque tem gente que gosta de dançar, mas dança mal. Tem gente que gosta de cantar, mas canta mal. Escolhe o que você é bom, não o que você gosta. Essa é a melhor coisa que eu posso falar para alguém que vai começar a vida e escolher a vida. Primeiro, descubra aquilo que você faz direito, para que você possa realmente fazer diferença naquilo. E as pessoas achavam que eu escrevia bem, tá? Eu não achava, mas as pessoas achavam. Porque eu ganhava esses concursos, as pessoas achavam. Eu não tinha essa segurança, vamos dizer assim. Mas elas achavam ótimo também, tudo bem, né? E aí eu fui indo rapidamente, eu fui crescendo na própria Standard e depois tive uma proposta para ir para uma outra agência rapidamente também, ganhando muito mais. E fui para lá, ganhei um leão em Cannes, tive uma proposta para voltar para a Standard ganhando o top do salário lá. Em 2 anos e pouco, minha vida tinha mudado da água para o vinho do ponto de vista financeiro. Agora, eu queria entender justamente quando você foi para essa segunda agência, segundo ano de publicidade, ganhou um leão de Cannes. O prêmio máximo. Como é que foi isso para você naquele momento? Eu não sabia que era tão importante. Lembra, eu era professor. Tá. Então, eu não conhecia nada de propaganda, eu não tinha cultura de propaganda. Então, quando ganhou o Leão em Cannes, eu falei, tá bom. Eu não sabia que era legal, entendeu? Eu não sabia, era muito difícil. Hoje então, não é tão difícil. Então não veio aquela sensação Zero. de eu sou muito bom nisso ainda aqui? Ainda não. Não foi nesse momento? Não, depois, quando eu comecei a ter muita proposta e voltei para a Standard para fazer dupla com o Jacques Levikovich, que era vice-presidente. Então, há 2 anos atrás, eu era o cara que sentava no cantinho da mesa. Em 2 anos e pouco, eu estava fazendo dupla com o vice-presidente da mesma agência que eu comecei. Aí eu falei, pô, devo ser bom, né? Eu acho que se os caras acham que eu sou bom, eu devo ser bom de verdade e tal. Acontece que o Jacques saiu logo depois para fazer uma agência e eu saí com ele. E a agência foi um fracasso. E eu achei que tinha acabado a minha vida. Porque eu tinha começado com 25 propaganda e tinha um publicitário muito famoso, tal, falava assim, se até os 30 você já não está solidificado, né? Você já não é um grande publicitário, esquece que você é um fracasso. E eu que tinha começado com 25, estava com 28 mais ou menos, 29, né? Porque eu fui para a agência com 28, mas a agência não decolou. Eu estava com uns 30 anos e falei, acabou. E, quer dizer, você não pensou, bom, a agência não decolou por causa de XYZ, vou tentar de novo? Não, depois eu tentei, mas antes eu pensei em desistir. Foi nessa época que você foi pensar em vender RAM, em criar RAM? Exatamente. Eu Como falei, é que é essa história? Então, tinha um amigo, um conhecido, na verdade, que falou, tem um negócio que está dando muito dinheiro, que é criação de RAM e tal, não sei o quê.
E eu falei, puta, eu acho que eu vou me danar, vou ter que trocar de novo, não vai dar certo. Eu era professor, não vou dar certo como publicitário, porque os caras falaram que não dá certo, eu já estou com 30 anos, vai dar tudo errado. E ele falou, pô, eu vou lá para o Recife, e lá é o melhor lugar, lá o Pernambuco, os estudos, aquelas coisas todas. E dei uma grana, ele botou metade, ele foi para lá e nunca mais voltou. E nunca mais soube. Pegou o dinheiro. Pegou o dinheiro. Já é. Eu tenho que agradecer ele, porque provavelmente eu largaria tudo para criar rã. Como ele ficou lá e eu não fiquei sabendo de mais nada, eu continuei, né, em propaganda e tal, e comecei a procurar um emprego. Eu falei, Jacques, eu preciso me virar aqui, não vai dar certo. E aí eu consegui um emprego na Young & Rubicam com a Cristina Carvalho Pinto. Ela falou, mas eu só posso pagar metade do que você ganha. Eu falei, tá bom. Eu topo. E aí eu coloquei para mim, é minha última chance, né? Eu achava isso, é mentira, né? Mas em função de todo o treco, eu falei, é minha última chance. Se eu não der certo aqui, acabou. Porque publicidade não é para mim, o meu negócio não é esse e tal, não sei o que lá. Bom, o que aconteceu? Eu ganhei o Prêmio Abril, que era o prêmio mais importante de mídia impressa do país, com o lançamento do carro Lada, fui eu que lancei aquele carro russo no Brasil, e foi uma campanha super premiada no mundo inteiro, no Brasil todo. Depois ganhei Leão em Cannes com Colgate, ganhei Leão em Cannes com Philco, aí minha vida mudou. Aí eu virei um criativo, né, um redator, um criativo valorizado. Assim, tipo, esse cara vai ser um cara muito bom. Assim, não tinha melhorado a minha vida financeira, porque tinha piorado, né, eu tinha aceitado metade, mas aí eu tive uma proposta da Talent, me recompondo, financeiramente, topei na hora, né? E aí eu já estava mais... Primeiro eu já entendia mais o que era propaganda, eu não entendia nada, para falar a verdade. Eu fazia... Era muito mais de sensibilidade do que alguma técnica, né? Eu sabia escrever. Era intuição? Você fazia o que você pensava que queria ver? O que tinha ali? Não, eu fazia o que eu achava que as pessoas queriam ver, mas teve uma época que eu fiz terapia e a minha terapeuta falou que você tem muita empatia, então eu acredito nisso, tá? Ela que falou também, que então, por alguma razão, eu consigo sentir o que os outros estão sentindo. E aí isso me ajuda muito, né, em comunicação, obviamente, né? É fundamental, né? Para ser um bom comunicador é você entender. Mas isso é uma coisa que, sei lá, ou você nasce ou não nasce, eu não sei, mas acho que é assim. Então... eu tinha isso aqui, era muito espontâneo, não tinha... Depois, obviamente, eu fui adquirindo técnica, fui entendendo mais tudo, fui entendendo para que serve. Propaganda é venda, tá certo? É venda para quem tem vergonha de vender cara a cara, você se esconde atrás de uma campanha, tá certo? É mais ou menos isso. Então, através de conquista, né? Você tem que conquistar as pessoas, né? A propaganda eu chamo de um Tinder, né? Que você junta pessoas e produtos, ou pessoas e ideias, pessoas tem que fazer match, né? Então você tem que entender, você tem que ter dentro de você esse algoritmo que entende o que faz match. O que bate, né? ali. Né? Então, eu tinha isso, E sabia escrever e funcionou, né? Deu certo com propaganda. E deu certo também para mim. Uma coisa que eu sempre curti, assim, hoje você está falando de carro, amanhã você está falando de bebida, depois você está falando, sabe, de outra, sei lá, livro, ideias, né, causas. É gostoso você... eu não gosto, talvez, não seria um ótimo biólogo, sabe, só pensar naquilo. Eu não seria, eu dei muita sorte de ter dado tudo errado antes, entendeu? Dei muita sorte de ter me separado para tentar procurar mais dinheiro, dei muita sorte de um monte de coisa. Olhando agora, na hora era um azar infernal, horrível, tá certo? Na hora eu queria me matar, mas assim, olhando para trás, eu dei muita sorte das coisas que deram errado, né? Então eu fui aprendendo com o tempo que não tem dar errado, claro, as coisas dão errado, mas dá para você achar um caminho diferente, melhor, porque tem sentido dar errado. Então, deu errado,
eu Por tenho que algum motivo. agradecer que deu errado, essa é a verdade. Sim. E aí eu acabei achando, continuei procurando, né? E acabei achando, sem querer, um lugar que me dava muito prazer e muito dinheiro. Não era o sentimento de pertencimento ali, de se encaixar? Não, ou nunca, até hoje não é. Não. Eu nunca me senti publicitário, eu nunca me senti especialmente nada. Assim, eu sou isso, eu sou advogado, sou publicitário, seja só lá o que for. Propaganda é uma coisa que eu fiz, não o que eu sou. Que é? Eu não consigo ter essa identificação com nada disso, assim, o que eu sou é uma coisa muito mais completa. Eu tinha um programa sobre isso, quem somos nós, que é um negócio, uma resposta impossível de existir, mas a busca é interessante. E que momento vem o Celso empresário, né? Foi em 95, você passou por algumas agências, teve esse reconhecimento. Foi excelente, eu passei pela Talent, depois pela W Brasil, que assim, que era a agência do Washington mundo daquele Oliveto. momento, quer dizer, ou seja, eu tive a bênção do Júlio Ribeiro, que era o cara mais importante de planejamento do país, logo depois tive a bênção do Washington Oliveto, ou seja, pai, filho, só faltava o Espírito Santo agora, tá certo? Então, eu falei, bom, tá indo bem. Aí o que aconteceu? Eu tive uma proposta para ser vice-presidente de uma empresa bem ruim, na época, chamava Siboney, que a FCB tinha acabado de comprar, que a Food Belgium tinha acabado de comprar. Ela tinha comprado a Siboney e comprado a House do grupo Bung, que era muito grande e tal, e estava juntando. E eles falaram, bom, você não quer tocar? Eu falei, você quer ser diretor de criação? Eu falei, não. Eu vou se eu puder tocar a agência. É uma coisa que eu não sei fazer, o resto eu sei fazer. Né? Eu já tinha ganhado muito prêmio na W, na Talent, tudo. Dali para diante foi só para cima. Eu falei, eu quero saber se eu sou outra coisa, além de um cara que sabe fazer uns filmes, fazer uns anúncios e ganhar prêmio. É comigo o assunto, não é que eu quero parecer mais legal, eu queria saber até onde eu ia. Uhum. E a agência Loduca também foi isso, até onde eu posso ir, sabe? Essa é a pergunta. Quem que sou eu? O que eu posso fazer? Mas aí eu fui lá, consegui, a agência foi a mais premiada em Cannes, a agência foi a que mais cresceu no Brasil em 2 anos. Aí eu tive muita proposta para montar uma agência. Eu nunca tinha imaginado isso, pelo menos até aquele momento. Eu não era aquele cara assim, eu quero ser dono de agência, ou eu quero isso e tal. Mas eu vi muita gente, muito famosa, depois ir pedir dinheiro, porque a profissão é muito cruel, essa profissão. Ela não é para quem tem 60 anos, né? E eu falei, putz, eu brinco assim, a cenoura para mim nunca foi na frente, sempre foi atrás, que eu sempre fugi da cenoura e não corri para pegar a cenoura. Então eu falei, eu tenho medo de chegar a uma idade e não conseguir, não tem emprego e tal. Eu vou topar, eu vou montar uma agência que é a melhor maneira de garantir o meu futuro. E aí montei uma agência junto, né, tinha o Grupo Low e uma participação também do Nizam Guanais. Quer dizer, Grupo Low, um conglomerado lá fora, reconhecido, e o Nizam aqui grande, também. E o Nizam que tinha 9%. Já chegou com a pompa, digamos assim. Super, não, a agência chegou muito poderosa, vamos dizer assim, muito forte, eu estava num momento assim, muito forte do ponto de vista de carreira. As pessoas perguntavam, até falavam, você é o novo Washington Oliveto. Eu falei, não, eu sou o Celso Loduca, né? Eu não quero ser o Washington Oliveto, eu não quero ser ninguém que não seja eu mesmo. Você. Agora, começou curiosamente no seu apartamento, é isso? Puta, mas tem aí aquelas história. coisas assim, eu tava morando no Real Parque e em frente ali estava construindo o Robocop, que virou depois um símbolo naquela época, né? Em 90 e pouco. Um baita prédio, o prédio todo mais espelhado. legal de todos e tal. E aí eu aluguei o primeiro andar, porque a minha secretária não andava de elevador. Então eu aluguei o primeiro, só que não ficou pronto o Robocop. Então o momento deu errado, entendeu? Assim, a agência teve que começar sem um lugar. Sem o espaço. Aí virou o meu apartamento e as pessoas todas lá no meu apartamento, tudo, eu apresentava campanha no meu apartamento, era meio esquisito.
pensando hoje, eu falava, nossa, como é que os clientes confiaram em mim, sabe? Como é que deu certo isso? Mas deu certo. Tinha nome. O que você acha que fez a Loduca dar certo tão logo de cara, né? Assim. Especialmente a equipe. Eu acredito nisso. Tá. Né? Eu estava bem, né? Do ponto de vista de imagem e de que realmente eu estava entregando aquilo que tinha que entregar. Mas a equipe era fantástica e sem equipe não se faz nada. Sabe, essa história de one man show é uma bobagem, é uma mentira. Todo mundo que diz que fui eu que fiz, está mentindo e está roubando dos outros. Está roubando de quem fez junto. Então, assim, é uma equipe excepcional. Mas isso era muito diferente da que você viu lá atrás, com aquela que você viu quebrar, que você até pensou em largar a publicidade. O que tinha de diferente que ajudou a Loduca? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é a equipe e a maneira de fazer as coisas, né? Tem mil coisas que, assim, mil coisas podem fazer dar errado, tá? Então, assim, mas eu fui aprendendo no meio do caminho sobre isso, assim, sobre essa questão da autonomia. Quando alguém é bom, de verdade, ele não quer que você mande nele. Ele quer espaço para se colocar. E foi isso, ela claramente para mim, não precisa me dizer o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Não precisa ficar mandando em mim, não sou de um chefe, sabe assim? Então, assim, eu tenho como chefe muito exigente, mas muito, muito, muito exigente do ponto de vista de nós temos que fazer o melhor, nós temos um compromisso aqui com o cliente para fazer o melhor, ao mesmo tempo, muito acreditando demais naquilo que os outros me falam, naquilo que a minha equipe faz, entendeu? Então eu sempre banquei a minha equipe muito firmemente, desde que a gente levasse muito a sério aquilo que a gente está fazendo. E esse negócio de ser equipe, eu vou te contar assim, por exemplo, o que a Loduca era muito diferente. Bonificação. Todo mundo recebia bonificação, não só os diretores. Eu acho ridículo isso, porque todo mundo é importante. Até os terceirizados recebiam bonificação ao final do ano, se a gente chegasse na nossa meta ou ultrapassasse a meta. As bonificações eram múltiplos do salário. Então, os salários é que determinavam as diferenças de bonificação, né? Mas todo mundo recebia. Todo mundo quer dizer todo mundo. Até a sua secretária, todo mundo. Copeira, a pessoa da segurança do prédio, todo mundo que cooperava com o seu trabalho, que não é necessariamente propaganda, mas para que a gente conseguisse fazer um trabalho ótimo, merecia. É ridículo você ignorar isso, por exemplo, na minha opinião. Né? Então, uma das diferenças é que eu tinha uma equipe que acreditava em mim cegamente, porque sabia que eu não mentia, eu não enganava, eu não ia roubá-los, eu não ia fazer nada assim. Quando dava errado para mim e para todo mundo, não é só para os outros e eu me dava bem, não é eu pego uma grana e vocês se danam. Então, assim, nós estamos juntos. Né? Então, uma vez um presidente de uma outra agência falou, mas como que você consegue tudo isso? Eu falei, eu não minto para quem trabalha comigo. Ponto. Assim, eu sei que é um resumo meio estranho, mas é isso, é muito transparente, sempre foi muito transparente. E como é que faz quando as notícias são negativas? Eu dou. Compartilha? É claro, o que eu faria, né? O que eu fazia, desculpa, eu digeria primeiro, explodia dentro de mim primeiro, para não ser uma notícia emocional, né? Então, aí passava lá, sei lá quanto tempo explodindo sozinho, tá certo? Botava a bola no chão, falava, pessoal, vem cá, aconteceu isso? E aconteceu. Quer dizer, a agência tinha todo o dinheiro no Banco Santos, a agência ficou a ponto de quebrar. Ela não quebrou por 1 milhão de razões. Uma delas é porque todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu botei para pagar salário das pessoas. Aí eu chamei todo mundo e falei o seguinte, nós vamos quebrar, então nós vamos fazer o seguinte, todo mundo vai ganhar metade. E eu prometo que quando a agência ficar bem, eu vou pagar retroativo. E foi o que eu fiz. Eu quero tocar nesse ponto do Banco Santos, mas antes disso, teve um episódio anterior, né? Que foi, estava tudo bem, vocês estavam indo bem.
o grupo lá de fora, a parte da Low, né, teve uma série de acontecimentos e aí em 2004 vocês se divorciaram. Assim. Divórcio super amigável, viu? Super amigável, mas não dava mais pra Não, manter o que os dois aconteceu nomes. foi o seguinte, a Low, que era uma agência fantástica, assim, inglesa, ela acabou se juntando com a Lintas, que era uma agência bem média, apesar de grande. Média do ponto de vista de qualidade, né? Ou daquilo que eu considerava qualidade também, é sempre... Eu não relativo, sou, a verdade, eu não tenho a verdade, tá? Então eu estou dizendo o meu ponto de vista. Qualquer coisa que eu estou falando aqui é sempre com esse desconto. É o que eu acho e não necessariamente o que é. Então, eu não queria ser... eu teria que Sócio. assumir a Low, a Lintas. Eu teria que assumir as coisas e etc. E eu não queria. Não era isso que eu queria. Eu não acreditava que era o melhor, sabe? Não era o que eu queria ser. Eu não sou você fala assim, um executivo, sabe? Que gosto de carreira executiva, nada disso. Eu sou criativo, né? Que aprendi a ser um empresário, que é uma outra coisa. Então, eu não queria isso. Não estava afim. E eu falava, não vai dar. A gente tentou de várias maneiras e tal, porque eles gostavam muito de mim, eu gostava muito deles. A gente o Nizam já tinha saído, a gente já tinha tirado o Nizam. E aí, bom, não deu certo, sabe? Não deu certo. Aí eu separou. E logo separou, então eu fiquei menor, tá certo? Porque a agência tinha uma agência em Curitiba, grande, uma agência em São Paulo, grande. Tava super bem, eu fiquei pela metade. Ficou metade com eles, metade comigo. Passou alguns meses, quebrou o Branco Santos. Ou seja, além de eu ter ficado menor... Depois eu perdi todo o dinheiro. O dinheiro. Que essa fase é curiosa também, né? Que você conta a história, acho que eu já vi entrevistas, no seu livro também fala, no livro que conta a história da Loduca, que você nem sabia que o dinheiro todo estava lá. Então, eu não sabia. Aí, assim, não era a parte que eu cuidava. Não era a parte que eu via. Eu não era ligado, depois fiquei, né, obviamente. Mas assim, eu não era ligado. Eu ligava na entrega, né? Assim, a entrega da agência era a responsabilidade de mim. Essa parte não era... Eu não olhava isso. Para falar, assim, onde que está aplicado o dinheiro, como... Eu não olhava. Como que está aplicado e tal. E aí eu fiquei... Engraçado porque eu comentei no dia seguinte, nossa, esse pessoal que tinha dinheiro no Banco Santos se ferrou, né? Então aí o pessoal falou, então... Puta, eu fiquei uma vara, obviamente, né? Foi um período horroroso, mais um fracasso, né? Assim, eu agradeço aos meus fracassos, assim, né? Mas assim, mais um fracasso, assim, mais uma coisa que deu errado na vida. Eu falei, não é possível. Muita gente acreditou que eu tinha acabado. Agora acabou, puto, o Celso se danou, sabe? Assim, perderam a... Eu também perdi. Eu cheguei a falar para um sócio meu, falei assim, acho que eu vou desistir. Porque, pelo amor de Deus, tá demais isso aqui, né? Aí ele falou, de jeito nenhum, você é o Celso Loduca, você não pode. Eu falei, mas e daí? Ele falou, não, você não... Aí o próprio Nizam me procurou e falou também, não, cara, você é o Celso Loduca, você tem que fazer, eu vou entrar de sócio aí e você vai refazer a agência. Mas era tudo muito personalizado, né? Porque é tudo, você é o Celso Loduca. Na hora do fracasso, eu imagino que bate... Eu sou o Celso Loduca também. Você. Claro, a agência chama Loduca. Eu sempre falava assim, é o nome do meu avô. Não é o meu nome, é o nome do meu avô, eu tenho que honrar isso. E como é que era isso pra você nas questões pessoais, né? Encarar isso de, eu sou um fracasso, entre aspas. É horroroso. Eu fracassei. Então... Eu não era a primeira vez, né? Então eu já estava acostumado, assim, fracassei no casamento, fracassei não sei o que lá, vou criar rã, né? Eu já tinha essa sensação. Então eu fracassei várias vezes, só que eu levantei todas. E cada vez levantei maior também. E o que te ajudava a levantar, assim? Neste caso específico, depende, cada momento é um momento, uma coisa, tá? Mas nesse caso específico, eu estava no meu 4º casamento, tá? Tinha acabado de nascer o meu filho, eu já tinha 3 meninas e tinha acabado de nascer o meu filho e deu toda essa besteira. Eu pensei em desistir, falei, vou tentar, sei lá, fazer outra coisa, aí eu vendo a fazenda, vendo não sei o que, e vou fazer outro negócio e tal.
o PB, que ele chegou para mim, nem a pau, se nós vamos fazer. E o meu filho, eu olhei e falei, puta, não, eu vou sair por cima. Eu não quero que o meu filho me veja como um fracassado, e eu não quero passar para ele isso, porque eu sairia como dei errado. Eu falei, não, eu quero que ele me veja, e eu quero passar para ele o sentimento de que eu não sou fracassado, mas eu tenho que não me sentir fracassado, né? Então eu falei, eu vou fazer. E aí fiz de novo. Foi. E a agência foi um sucesso absurdo depois, mais até do que antes. Do que era antes, né? Mas essa reconstrução ali levou tempo, né? Imagino que... Claro, leva. Tudo leva. Esse período deve ser o mais complicado, porque tiveram demissões, né? Ter que reduzir corte de custos. Salários que eu reduzi das pessoas e tal. É horroroso. Assim, é uma dor enorme. Porque uma coisa mandar as pessoas embora, ainda mais nesse ambiente que eu criei, que era um ambiente de confiança absoluta, sabe, nas pessoas. Eu chorava muito, sabe, para fazer isso. E vocês não estavam nem mais no prédio bonito, Robocop? Não, eu tinha ido. Aí era uma outra coisa, mas não era por grana. É porque eu não acreditava nisso. Eu falei, puta, eu quero ir para um galpão, sabe, uma coisa bem alternativa, babá. Mas os clientes entendem de outro jeito isso, né? Eu também retirei a agência das premiações, porque as premiações tinha muita coisa que eu não concordava, a maneira que elas aconteciam, né? E só que o cliente olhava, os clientes ou os possíveis clientes falavam, a Lo-Duca não ganha mais prêmio, a Lo-Duca não é mais tão boa, eles estão num lugar que não é tão chique. Então começou... Além de ter um problema financeiro, eu estava com um problema de imagem, de parecer, não de entrega. Quem era meu cliente estava muito satisfeito, mas de imagem importante, assim. Aí eu tive que sentar, reconhecer isso, assim, eu errei, eu quis fazer de um jeito, mas está errado para o país deste momento, né? Esse país não compreende isso, que não precisa. Hoje super mais fácil. Super alternativo, num lugar completamente alternativo, sem precisar ser grande. Naquela época era importante ainda, né? Os símbolos de sucesso, né? E eu queria fazer tudo na simplicidade, e isso parecia fracasso, né? Aí eu mudei para um prédio na Avenida Europa. O Nizam então voltou a ser sócio, né, da agência. O Nizam Guanais investiu, ajudou. Investiu de novo. Eu mudei para um prédio na Avenida Europa que ele achou. Ele falou, achei o teu prédio. Eu falei, tá bom, deixa eu lá ver e tal. Aí fui lá ver, o prédio era super legal mesmo, ele era pomposo e tal, feito pela Triptych. Nós alugamos o prédio, mudamos para lá, demos uma bela garibada, perto ali da Avenida Brasil. Então, na Avenida Europa, bem, Colômbia, né? Na Rua Colômbia ali, que é a Avenida Europa, um lugar bem fancy. E mudou. As pessoas passam a olhar diferente, passam a olhar para você e falam, não, o cara tá bem. E aí, e tem essa coisa, né? A agência tá indo bem, então eu quero estar perto dessa agência. E aí a gente entrou, sei lá, em X concorrências, ganhamos todas. A agência teve alguns anos de 100% de aproveitamento. Toda vez que eu entrava numa concorrência, eu ganhava. Tanto que passou a ter um medo dos outros entrarem em concorrência com a gente, porque a gente ganhava todas. E a gente começou a crescer. Depois fundiu com a MPM, que era do grupo. Essa da MPM é interessante também, essa história do grupo ABC, que é o grupo que o Nizam criou. Isso. E a gente tratou mais, para quem não ouviu essa história, no episódio 120 do podcast, a gente trouxe o Nizam Guanais para contar a trajetória dele. E, enfim, essa fusão, a MPM era uma agência muito mais tradicional. Vocês com essa cabeça, como é que foi esse choque de cultura? Na época eu deixei claro, vai ser como eu quero. Simples assim. Eu só faço se for como eu quero. Tava mais esperto, né? Uma hora você aprende. E eu falei assim, tá bom, é legal, vamos fazer, acho que é uma boa ideia juntar, mas vai ser como eu quero. E ela tinha algumas contas de governo, algumas coisas, eu falei, isso aí com o tempo eu vou tirar.
acabou o contrato, eu não vou renovar, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa, a agência é essa. E foi acordado, assim, nada disso não era briga, né? Assim, eu acredito nisso, eu topo Se nisso. for assim. E aí foi assim. E aí foi essa fusão que foi em 2009, né? Isso eu não vou lembrar, eu vou acreditar em você. Tô aqui com os dados, acho que tá certo. Eu acredito em você mais que em mim. Mas o que chama atenção também na história eu vi, agora eu não vou lembrar antes, né? Onde a gente faz essas pesquisas, mas que a Loduca nunca foi também uma agência para qualquer cliente. Não. É uma agência que dava opinião. Sim. Como é que é isso para o cliente? Então, agora eu vou voltar. Um pouco a história que eu falei agora um pouco no começo. Para que serve a Loduca? Né? Ela tinha várias coisas. Além de, obviamente, atender o cliente, etc, etc, etc. Eu tinha uma dúvida. É possível fazer uma agência desse jeito, né? Onde todas as pessoas são iguais, entre aspas, nesse sentido, né? Todas as pessoas têm importância. É possível fazer uma agência que tem uma relação transparente 100% com o cliente, que não fica dando, né, voltinhas em nada, nem com o cliente, nem no mercado, nem em nada. É possível fazer uma agência muito boa e grande e poderosa, porque sempre ficou aquela história, não, ou você tem qualidade ou você tem tamanho. Ou você, eu falo assim, eu quero ser... É uma boutique, né? Isso, eu não quero ser boutique, eu quero ser grandona, mas eu quero ser do jeito que eu quero ser. Né? Ou seja, eu não quero fazer porcaria para ser grandona. É possível? Essa era uma pergunta que eu tinha. A Loduca é a tentativa de resposta disso. É possível, tá certo? Então, a agência, eu falei assim, eu quero fazer agência desse jeito. Não, se é para fazer de outro jeito, não sou eu não sou executivo. De novo, assim, eu não sou um cara que vai lá e faz desse jeito. Não, eu faço do meu jeito. Esse é o meu jeito. Eu sei fazer assim, é assim que eu quero fazer e é assim que me importa fazer. Que me interessa fazer, assim que me estimula a fazer. De outro jeito não me estimula. Uhum. E aí, o meu jeito era esse, assim, a agência, eu tenho obrigação de dar opinião para o cliente. Essa era meu olhar. Ele está me pagando não para eu falar amém. Ele não precisa me pagar para falar amém, é só falar amém. E muitas agências recebem para falar amém. Eu não, tá me pagando para dar opinião. Eu sou médico, não sou farmacêutico. Eu sempre falava assim, eu sou médico. Onde te dói? O resto é comigo. Você só me diz onde dói, o resto faço eu. Se é para você dizer o que remédio que eu tenho que te dar, você não é comigo que você tem que falar. Então eu acho que ao mesmo tempo, isso encantava clientes mais maduros. Né? Agora, clientes mais autoritários, clientes que se achavam o rei da cocada, esses caras não iam muito bem com a gente. Então eu sempre falei, nós nunca vamos ser a maior agência do país, nunca. Mas eu não quero ser a maior agência, eu quero ser uma agência muito boa e muito lucrativa. Que uma coisa tem que estar junto com a outra, porque muito boa e que não ganha dinheiro, tá errado. Ganha dinheiro e não é muito boa, tá errado. A tentativa da Loduca era fazer as duas coisas. Você fala tentativa, mas vocês conseguiram muito fazer isso. Não, a tentativa que eu digo assim, a pergunta que eu queria responder é possível? E a resposta é. E agora, você acha que no mundo hoje da publicidade tem espaço para isso? Tem sim. Porque mudou. Parece que tantos clientes já chegam dizendo eu quero isso e isso e vou para cá. Mudou. Né, assim, propaganda mudou bastante por 1 milhão de razões que a gente pode conversar ou não aqui, dependendo do caso e do tempo. E não é por falta de talento, tá? Mas mudou a estrutura toda. Então os clientes hoje, as agências hoje têm menos poder, vamos dizer assim, né? Tem menos atratividade para os clientes, de novo, não é por falta de talento. Então algumas agências, como de um ex-sócio meu, que chama Guga Ketzer, e a agência chama Suno, essa é uma agência que eu acho que tem personalidade. Tem outras também, tá? Eu vou falar dele porque eu conheço mais, eu tenho mais intimidade, então, mas tem outras agências também que tem. Mas as agências hoje bancam menos do que bancavam ontem por 1 milhão de razões. Mas tem espaço sim. Mas era pequeno também o espaço antes, não era grande. Sabe, o espaço de você fazer uma coisa com personalidade não é grande nunca, né? Agora, se você acerta, é bom, entendeu? E acho que vale a pena arriscar, tentar.
Perfeito. E você foi construindo essa história. Que momento você decidiu, vou começar um processo aqui para sair totalmente da Lo-Duca? Bom, então depois desse processo de fusão, MPM, agência e tal, um sucesso, estourando de ganhar dinheiro e tal, eu estava com 4 sócios, eu e mais 4 sócios. Eu já estava de Yoda, né, e não de Jedi. Então, e eu gostava desse papel de Yoda, porque estava na hora dos caras serem Jedi, e senão você não estimula, né, as pessoas, se eles têm só que seguir, então eles têm que ser Jedi, né? E eu falei, bom, tem um processo. No meu contrato com a ABC existia uma data onde eu poderia sair, não deveria, poderia. E eu falei, tá na hora, né? Que era 2015. Eu falei, tá na hora. Tá na hora, é hora de eu sair, eu vou fazer outras coisas, deixar esse espaço para os meus amigos, meus sócios, e eu não sabia o que ia fazer, para falar a verdade. Pois é, eu ia perguntar isso, porque não tinha plano. No dia seguinte, como faz? Porque a publicidade é muito intensa, né? Você vive ali, você tá o tempo todo naquilo. No dia seguinte, o que você falou? E agora? O que eu faço? Eu não fiquei desesperado. Não? Nada, zero. Nada disso. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava já há algum tempo confortável financeiramente, então não tinha medo de não pagar conta, que era o que eu passei a vida inteira, Ufa. Né? Então, exatamente. Falava, consegui pagar as contas, que bom. Então não tinha essa... que é um negócio importante, né? Tá certo? Mas eu não estava com angústia, assim, eu vou fazer... Eu aprendi também que você tomar decisão no momento emocionalmente forte nunca é muito bom. Então, assim, espera passar um pouco, espera cair, sabe, a poeira, espera não sei o que clareia. Eu achei que você estava falando forte de que eu tô forte emocionalmente, não, que o sentimento está intenso. Isso, exatamente, assim, situação, dá um tempo, sabe, calma, tô acabando de sair, eu não preciso decidir agora, se eu precisasse eu decidiria, tá certo? Então eu tenho essa tranquilidade, vamos devagar. Aí começou a ter assim, eu tinha a Casa do Saber também, que eu me envolvia bastante, eu já era conselheiro da Parceiros da Educação, que é uma ONG que ajuda a educação pública no estado de São Paulo e que tem um trabalho excepcional, quem fundou a Parceiros é o Jair Ribeiro, que também é um dos fundadores da Casa do Saber, amigão, vale a pena você falar com ele, um cara bacana. E bom, então eu já tinha algumas coisas para fazer, né? Aí começaram a me sondar para ser conselheiro de empresa e eu recusei. E falava assim, eu não tenho personalidade para isso. O conselheiro fala a sua opinião e os outros fazem o que querem e não aquilo que você acha que tem que ser. Não vai dar certo, eu vou me irritar e tal, e eu recusei. Até que um amigo meu virou presidente mundial de uma empresa e falou, eu vou te convidar para ser conselheiro e eu quero que você aceite. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver o que é isso. E aí eu fui conselheiro por um tempo, enquanto ele foi presidente, né, mundial. E nessa, depois fui conselheiro de outra empresa, aí foi acontecendo isso aí, e não doeu tanto quanto eu achei que ia doer, né, ser conselheiro. Mas era algo que você gostava de fazer, no fim das contas? Sim e não. Sim, porque eu colocava sempre também com muita transparência, falava assim, eu não vou fazer política aqui, eu não sei fazer política, né? Eu não fazia na agência, não faço em lugar nenhum, eu não sou um cara social. Então assim, eu vou dar minha opinião, vocês têm certeza que vocês querem que eu seja conselheiro? Porque se eu achar que tá tudo horroroso, eu vou falar, se eu achar que tá tudo não sei o que, eu vou falar, eu não tô aqui para concordar com nada. Não, tá bom. Então, o meu papel era esse, porque eu já deixava bem claro, assim, eu falava, isso aqui é ruim, essa campanha é uma porcaria, ou elogiava também, não falava só mal, obviamente, porque tinha muita coisa boa também, mas eu sempre me coloquei muito, muito transparente. Então, para mim, é assim, vocês contrataram o Celso Lo-Duca, é isso que vocês vão ter, não vão ter outra coisa.
e acho que não foi mal, acho que eles não acharam ruim. Contrataram por isso, né? Exatamente, acabaram entendendo e tal. Então, às vezes ficaram um pouco surpresos, porque é muito data vênia, né, nessa coisa de conselho. Data vênia que eu digo os caras não se colocam, né? Ficam, veja bem. Mamãe, eu não, é isso, é branco. Mas isso eu sou assim com meus filhos, sou assim com minha mulher, sou assim com todo mundo. Então isso sou eu também, eu não consigo... Quer dizer, posso conseguir, mas faço mal. Não quero. Não quero e faço mal. Perfeito. Eu sou ruim, eu sou um péssimo hipócrita, entendeu? E a Casa do Saber começou, já estava lá desde 2004, foi isso? Desde o começo, sou um dos fundadores da casa, junto com o Jair, com a Ana Diniz, bom, várias pessoas, né? E começou algo entre amigos ali. Nós começamos, chama Casa do Saber, porque a gente juntava alguns amigos, chamavam os professores... para dar filosofia, aula. O que aconteceu é o seguinte, estava todo mundo já bem financeiramente e na profissão e etc. E a gente tinha dado muito e começa a ficar vazio. O que quer dizer isso? Você começa a precisar aprender de novo. E a gente resolveu aprender coisas que a gente não sabia, obviamente. Então, assim, vamos levar a filosofia a sério, sabe? Vamos história a sério, vamos não sei o que a sério, e vamos contratar professores da USP, professores da Unicamp, etc., para nos dar aula. O Pondé, que depois ficou famoso na Casa do Saber, né? O Karnal, então começamos com a gente, chamava Casa do Saber porque era na nossa casa. Aí uma vez foi na minha casa, tinha umas 100 pessoas já. Aí o grupinho que começou falou, será que não está na hora da gente institucionalizar? Não era um business, tá? Não era um business, era assim, uma coisa para a gente curtir, para a gente fazer uma coisa que a gente se divertisse e aprendesse, né? E aí institucionalizamos e fizemos a Casa do Saber física, assim, né? Que era lá na Mário Ferraz. Hoje ela é só virtual, né? E foi maravilhoso, foi fantástico, assim. E a Casa do Saber, eu dei cursos lá, tem livros dos cursos que eu dei. E o podcast veio de lá também, como é que é? Veio de lá, a Eldorado, a Casa do Saber, acho que assim, um pouco negócio de marca eu sei fazer, e acho que a gente conseguiu fazer uma marca muito forte. Tem toda uma estratégia para fazer essa marca muito forte. E ela rapidamente ficou uma marca muito forte. Então... a Rádio Eldorado nos convidou, falou, pô, a gente tem tudo a ver, Rádio Eldorado, Casa do Saber, Rádio Eldorado de São Paulo, né? A gente combina, né? A gente combina, vocês não querem fazer um programa na Rádio Eldorado? Era o Acácio, que era o diretor financeiro, que tinha estudado comigo, inclusive, na SPM, aqueles 6 meses que eu vim de SPM. Aí... eu falei, legal e tal, então Maria Fernanda Cândido, que é uma das nossas sócias, vai fazer, ela que é a famosa, né? E daí ela falou, puta, mas eu não consigo me comprometer com uma coisa semanal, você faz comigo? Eu falei, faço, a gente, né, eu divido com você. E obviamente aí ela não fez, né, porque ela não conseguiu e ficou pra mim. E aí eu falei, bom, então vai ficar pra mim, então vai ser o Quem Somos Nós, vai ser desse jeito, e aí eu montei essa estrutura que eu acho que não tinha muito naquele momento de verdade, que assim, é um bate-papo... Por exemplo, eu nunca levei pergunta pronta. Por quê? Porque me obrigava a prestar atenção no que eu estava falando e aí eu conversava. Então o que eu sempre falava, é uma conversa, é um bate-papo, é um café de alguém que sabe muito e um ignorante, que era eu. Tá certo? Porque os assuntos são cabeludos, tá certo? Sim. Então, ia sempre eu pegava um tema e pegava vários pontos de vista sobre esse mesmo tema. Então, assim, sei lá. Bom, teve uma que foi terrível, assim, terraplanismo, essas coisas, pegou mal. Mas assim, eu pegava religião, né? Então, um budista, um isso, um aquilo, outro, todas as religiões, e conversava sobre todas as religiões, sempre de um a um, para que a pessoa pudesse, como você está aqui, pudesse se soltar, né? Porque quando tem muito, não se solta. Então, para mim foi ótimo. Tá certo? Eu aprendi muito, eu tinha aulas particulares com os melhores professores do Brasil. Isso começou em 2013, 2014 lá. Não foi lembro, antes... eu acredito em você de novo, mas eu sei que eu parei
de fazer em dezembro agora de 2021. Deu 8 anos e meio. Em maio de 2022 faria 9 anos. Bom, é isso assim, e eu parei porque mudou tudo também na minha vida. As coisas foram mudando. Eu tenho, não sei se está certo ou se está errado isso, mas assim, a sensação de viver para mim tem a ver com transformação. Eu tenho muita dificuldade de me sentir vivo se eu não estiver em transformação. Não sei se é bom ou se é ruim, mas é como é. E aí chegou o momento de transformar de novo, entendeu? E aí eu fui parei de ser conselheiro, parei disso, parei daquilo, e parei o Quem Somos Nós, com dor no coração, mas eu sabia que tinha que fazer. O que você acha que você tirou de mais valioso do Quem Somos Nós, né? Quase 9 anos aí de programa. Dá para definir em uma lição, um aprendizado? Não, primeiro assim, que eu sou um ignorante, né? Mesmo, quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que você sabe menos, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, assim. Segundo, assim, é um prazer enorme. Eu tenho muito prazer em aprender, seja lá o que for. Eu sou o cara que fica perguntando pro dentista o que ele tá fazendo, sabe? Eu quero saber tudo, tanto faz. Você podia ter sido jornalista também, mas poderia. Aí não teria ficado tão rico, né? Provavelmente. Mas é verdade, eu considerei. Assim, é verdade isso. Lá atrás, vou voltar porque vale a pena o que eu fiz assim. Eu sei escrever, eu posso ser o quê? Escritor, mas aí só o Paulo Coelho e o Jorge Amado ganharam algum dinheiro com isso. Que o Paulo Coelho, inclusive, virou um amigo enorme meu que eu adoro. Jornalista, que ganha mal. Ou publicitário que ganha bem. Eu falei, você é publicitário? Eu quero ganhar bem. Você fez a escolha certa. Você sabe que eu quase fui pra publicidade também, mas você fez a escolha errada. Mas pelo menos estou aqui conversando com você, né? Mas tá certo, mas então, é legal também. Mas é legal. Mas aí, quer dizer, esse prazer por aprender mesmo, por sempre... Então, Quem Somos Nós, eu não consigo tirar uma coisa só. Né? Assim, é muito difícil, é muito... né, é muito assunto, é tudo, é infinito, né, na verdade. Sim. E assim, você vai andando e vai aprendendo e vai indo e não para. Mas talvez o mais importante é essa coisa um pouco da humildade, né, de você perceber cada vez mais o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente sabe pouco, o quanto a gente poderia ser de outro jeito, o quanto a natureza humana, que é uma discussão se existe uma natureza humana ou não, mas eu vou usar como natureza humana. O quanto a natureza humana tem coisas lindas e coisas horrorosas, e o quanto a gente pode tentar iluminar mais ou reforçar mais a parte bonita e tentar controlar a parte feia que todos nós temos. Tem um monte de coisa que eu aprendi. Uhum. Você falou desse negócio de transformação, de estar sempre em transformação, né? E de você lá atrás não se identificar como Celso publicitário, Loduca publicitário, nem nada. Como faz para definir? Você precisa ter uma identidade? Você sente que você precisa ter uma identidade? Não tem essa necessidade de ter um... Não, eu não tenho. Mas as pessoas têm que eu tenha. Você entende? Assim, as pessoas têm que te colocar numa caixinha. Então elas têm que me chamar de alguma coisa, ou tem que... eu acabei fazendo sucesso, tá certo? Eu acabei sendo super bem sucedido. Então as pessoas precisam me encaixar num lugar. Eu não preciso. Você não tem essa necessidade? Não tenho. Eu tenho até dificuldade, assim, porque assim, eu não preciso. Você é um empresário? Sim. Você é um publicitário? Sim. Hoje, você é um cara do audiovisual? Sim. Você é um cara... Sim. Você... Sim. Então, eu não tenho esse problema. Sabe assim, o que eu sou, no sentido de me definir nesse sentido. Eu sou tudo, assim, tudo que eu puder, né? Tudo que eu for capaz de fazer bem feito. O que eu não sou capaz de fazer bem feito, eu só quero aplaudir os outros. E a gente falou justamente disso de... Bom, essas suas necessidades de transformação e de fazer bem feito fez com que você vendesse sua participação na Casa do Saber, saísse dos conselhos e tudo mais para tocar algo novo. Algo novo que eu não pensei que eu ia fazer, tá? Não foi planejado.
eu fui procurado pelo Juliano Cedrone, que é um grande roteirista, que estava querendo montar uma empresa. E ele falou, eu quero montar uma produtora. Eu falei, eu tô fora, produtora eu não vou montar nem a pau. Não, uma coisa pequenininha, para fazer uma coisa legal. Eu falei, pequenininho, então menos ainda, né? Não quero. E fomos conversando e eu falei assim, sabe uma coisa que pode ser legal, que eu acho que me daria prazer, era fazer um estúdio. Estúdio é uma outra coisa, não um estúdio físico. Estúdio é um conceito americano, né? Onde você não é uma produtora que tem câmera, coisa e etc, né? Então eu falei assim, isso que é o quê? Ter as ideias, viabilizar as ideias que você tem, juntar gente, inclusive produtoras, né? Então eu não quero ser concorrente de ninguém, eu quero fazer coisas bacanas, ideias, histórias bacanas que a gente possa botar de pé. E aí ele juntou outras pessoas que são outros sócios, que é a Paula, que também, todos muito experientes. Gente muito conceituada. Todos muito bons. Eu sou o pior, assim, disparado. Então, assim, eles são excelentes. De novo, eu sou o Yoda, eles são os Jedis, né? Eu sempre falei assim, eu contei para eles, o meu plano de vida é esse, eu quero passar parte do tempo fora do Brasil, aprendendo coisas que eu não sei, né? E parte aqui no Brasil, então eu não vou ser o cara, né, do dia a dia, eu não vou ser o Jedi, não quero ser o presidente, não quero ser CEO, eles queriam que eu fosse CEO, eu não quero nada disso, mas eu quero participar, eu acho legal participar disso. Isso, deste jeito eu participo. E aí são, assim, só tem gente bacana. Só que tem, é a Ventre Studio, né? Só para deixar o nome. Tá bom, eu esqueci de falar o nome. É. Chama Ventre Studio, o site é ventrestudio.com. Entrando lá dá para ver alguns dos projetos que a gente está fazendo. O que acabou acontecendo foi que a empresa foi fundada um mês antes da pandemia. E obviamente não podia filmar. O que parecia, de novo, mais uma coisa ruim, foi uma coisa excelente, porque a gente pôde desenvolver vários projetos, amadurecer vários projetos, e hoje a gente tem, por exemplo, o maior projeto da Warner na América Latina é nosso. Nós temos um projeto que a gente vai fazer uma série de super-heróis brasileiros baseado nos orixás, começando pela Iemanjá. Caramba! Então nós vamos ser assim a DC Comics, né, a Marvel brasileira e tal, junto com a Warner, que a Marvel não é da Warner, é a DC, né? Então assim, com todos os orixás, não, a gente vai começar com a Iemanjá e depois a gente vai fazendo cada um dos orixás, depois vai juntar os orixás, o universo, muito parecido com essa história. Cria uma liga de super-heróis. É mais ou menos isso. Então é um projeto enorme, que tem um potencial mundial enorme, e nós estamos fazendo já. Com o Carlos Saldanha, como diretor do Iemanjá, com a Camila Pitanga como uma das produtoras, com o Roberto Nogueira, que é um cara, assim, um filósofo sobre essa coisa, entende tudo dessa cultura africana, com o Ivan Reis, que é o desenhista brasileiro do Super-Homem, do Aquaman. O Brasil tem excelentes desenhistas, né, de história em quadrinho. Então, assim, de novo, tudo é time, sabe? Assim, time e clima. Dá certo. Entendeu? Assim, time e clima dá certo. Tá todo mundo com muita vontade, com muito tesão, todo mundo animado de fazer isso. Tenho certeza que vai funcionar. A Warner tá animada e tal. Temos um outro com a Disney. A gente só está fazendo com gente legal, gente grande, com a Disney, que nós vamos contar a história do Amir Klink, daquele livro dos 100 dias. Então, assim, e tem um monte, tá? Assim, eu não vou agora ficar... Você entra ali no site, é só Netflix, Warner, você vê, assim, os projetos são todos grandiosos. É uma empresa que começou na pandemia, você entendeu? Então, assim... Mas é um caso de exceção, né? Porque quando a gente fala de estúdios, produtoras, tudo isso também, a maioria, infelizmente, não tinha dinheiro para se bancar, né? São operações diferentes. Mas nós fizemos uma coisa que eu acho que foi inteligente. A gente montou um fundo. Inclusive, aproveitar o Infomoney. Quem quiser participar... Ótimo, dos nossos projetos a gente aceita. Então a gente monta um fundo e o cara participa de um pool de projetos. Tá, aplica o dinheiro lá. Aplica um dinheiro.
Ele não aplica um dinheiro num projeto, num pool de projetos. E nos resultados dos projetos, eles recebem a remuneração, tá? Então, assim, de novo, uma hora eu aprendo, né? Uma hora você tem que aprender a fazer direito. Então a gente fez isso. Então a gente tá assim, tá aberto para quem quiser participar. Lá no Ventre Studio, no site mesmo, consegue achar. Isso. Então, assim, isso ajuda, né? Ajudou muito, porque a gente praticamente não teve faturamento, né? Tivemos, né? A gente fez uma série com a Netflix e tal, do Zezé de Camargo e a Vanessa Camargo e tal. Ficou muito legal dentro daquilo que é um reality show. A gente fez um reality show muito elegante, eu acho. E que era a nossa proposta. O Zezé eu conheço há 30 e tantos anos, que eu sou um dos criadores do É o Amor, do Sazon, né? Não da música, do Sazon, tá certo? A música é ele. Pois é, isso é uma coisa que eu tinha curiosidade de saber, qual que é a campanha que vocês fizeram muitas, não tem como escolher uma. Não é, não vou escolher meu filho, não é isso, sabe? Não é, cada momento da carreira tem uma campanha fundamental. Então a campanha de Lada foi uma virada na minha vida. Eu estava fracassado lá, a agência estava ruim, eu estava ganhando metade, fui para Yang, ganhei todos os prêmios, passei a ser um grande redator aos olhos dos outros. Então ela é uma campanha importante. Tenho várias, entendeu? Cada momento, cada situação da agência ou pessoal meu, antes, né, de eu ter agência, tem uma. Então não tem uma campanha, sabe? Eu não tenho muito esse apego ali também. Não é apego. Cada uma tem uma importância de momento, daquele momento, e não da vida. E você falou, que tá na Ventre Studio, e ao mesmo tempo esse projeto você comentou de passar algum tempo fora do país aprendendo. Como é que funciona isso hoje, né? É um projeto de vida que você tem? Pro resto da vida, essa é a ideia. Se vai dar certo ou não, uma coisa é plano. Planejar. E a outra coisa é acontecer, tá certo? Normalmente, assim, mas você tem que fazer, né? Tá certo? Então, já que essa coisa uma coisa boa da pandemia é que essa coisa de perceber que funciona remoto também, né? Funciona também, não é só remoto, né? Um pouco que a gente estava falando antes, mas também funciona, também é eficiente, também é legal. Então isso me permitiu botar em prática o meu plano. Então saí dos conselhos, fiz não sei o que lá. Na verdade eu me mantenho no conselho do Colégio Santa Cruz. Eu até botei à disposição, né, pro bono, né, obviamente, assim, mas botei e falei, meu lugar vocês podem botar, não, participa online, participa e tal. Eu falei, tá bom, vocês que sabem, mas se vocês quiserem, pode botar alguém no meu lugar. Os outros não, os outros eram conselhos remunerados, acho que aí tem que sair mesmo. Tá Sim, certo? Não dá pra ficar brincando. Aí eu falei, agora dá pra fazer, agora tá provado que é possível trabalhar tanto pro ventre, como no caso aqui do Santa Cruz e tal. Então, eu quero dividir a minha vida. Eu fui um cara que trabalhei desde moleque, né? Comecei muito cedo tudo. Eu tive filho muito cedo. Eu não tive aquela fase que todo mundo teve, que é dos 18 aos 30, que não tem tanta responsabilidade, vamos dizer assim. Todo mundo teve, não, mentira, né? Todo mundo com uma classe média alta, né? Mentira isso. Conseguiu o povo brasileiro não tem. Né? O povo brasileiro não tem isso. E eu não tive também. Por outras razões, mas eu não tive. Então, eu sempre tive o sonho de falar assim, não, eu viajei muito pra caramba, mas viajar é diferente de viver. Eu nunca vivi fora. Então, eu quero viver fora. Eu falo italiano, mas há muito tempo que eu não falo, porque eu estudei lá atrás, etc, papapá e tal. Eu falei, eu quero deixar meu italiano perfeito. Então eu vou primeiro para a Itália, agora vamos passar 3 meses e meio. Vou estudar mais italiano, vou estudar a história da Itália, vou estudar literatura, vou estudar pizza também, eu quero fazer pizza que eu adoro. Sabe, eu quero fazer cursos, eu não quero ficar viajando, vou tirar foto no Coliseu, não é isso que eu já fiz isso lá atrás. Eu quero viver. O outro ano, não sei, Japão. No outro ano eu quero aprender a língua, aprender a cultura, não é que eu vou ser um grande poliglota que eu vou falar, mas eu vou... Italiano eu tenho que aprender, eu tenho obrigação de ser ótimo, Sim. Até porque eu tenho a nacionalidade. Mas assim,
As outras, eu falo um pouco de espanhol, eu falo bem também, mas assim, o francês eu chuto, mas marco uns gols de vez em quando. Então assim, eu quero ir melhorando, aí vai para o Japão, aprende, vai para a China, aprende mandarim, sabe? Vai viver aquele lugar, sentir aquele lugar, conhecer as pessoas, aprender para mim é fundamental. Aprender faz parte dessa coisa que eu estou falando de continuar andando, de continuar mudando, sabe? É através do aprendizado que eu me sinto caminhando. Esse aprendizado tem um quê de busca ainda? Sempre. Por algo que você busca desde a infância? Certeza absoluta. É. A única coisa que eu sei, que eu não sabia quando era moleque, é que eu não vou chegar. Não vai encontrar. Não. Mas, aí eu tenho um outro negócio que tem comigo, que eu falo bastante, falo para os meus filhos, que é assim, eu gostaria que nos 10 minutos antes de eu morrer, eu tivesse consciência que eu ia morrer 10 minutos depois, e tivesse consciente, eu quero olhar para trás e falar assim, eu fiz a vida que eu escolhi fazer. Não é de sucesso, de fracasso, não é nada disso, sabe? Eu vivi como eu escolhi. Você fez as escolhas. Eu vivi do jeito que eu escolhi. E deu coisa certa, deu coisa errada, tanto faz. Eu não fiz a vida que o outro escolheu para mim. Eu não fiz a vida... Porque às vezes eu vejo muita gente fazendo a vida que acha que é possível. Eu tenho a sorte, e isso é importante falar isso, o privilégio de poder buscar isso. Tá certo? Assim, não tenho crítica nenhuma, porque eu fiz muito do possível antes. Era o que dava para fazer, é o que você vai fazer. Hoje eu tenho o privilégio de falar assim, as escolhas que eu tenho feito e as escolhas que eu fiz na vida é o que eu quis fazer e paguei o preço do que eu quis fazer. Não é que eu sou melhor, que eu sou pior, sabe? Que eu sou com mais sucesso, com mais dinheiro. Eu não tenho essa... Eu não ligo para dinheiro, eu não ligo para sucesso, eu não ligo para essas coisas. Mas eu ligo para ser... Nós estamos aqui, né? Nesse lugar aqui, sabe-se lá por quê que a gente vive, sabe-se lá... Eu não sou religioso, né? Então não acredito que... E você já deixou lá atrás, já deixei lá para trás, exatamente. Então assim, nós estamos nesse lugar, tá certo? Eu quero tentar fazer... do meu jeito, viver, não fazer assim, viver do jeito que eu acredito. Qual é a outra razão da gente passar a vida se não for assim? Né? Eu não consigo ver. Eu não recrimino ninguém que veja de outro jeito, tá? Quer dizer, assim, tem gente que, o legal é ser milionário, o legal é ser... Não importa, cada um com a sua, eu tô na minha. A minha, assim, eu quero ser um cara melhor amanhã do que eu sou hoje, ponto. Essa é a minha. Ponto. Ser humano melhor, né? E com isso significa fazer melhor o que eu faço também. Não é só ser humano melhor de uma alma melhor, mas também, né? Um ser humano melhor desse ponto de vista interno. Mas assim, eu quero saber fazer melhor sempre e ser melhor sempre. Ponto. 10 minutos antes, se eu olhar para trás, até hoje está assim. Então, se eu morrer daqui a 10 minutos, eu vou me sentir assim. Então, assim, eu fiz a vida que eu escolhi fazer. E isso é muito bom, é uma sensação ótima. Loduca, eu adoraria encerrar aqui, mas eu tenho uma pergunta que se eu não fizer, voltando mais para falando de marketing, de publicidade de marca, os meus ouvintes vão assim, falar, como assim você não perguntou isso? Falar de filosofia em vez de falar de vida, umas bobagens, né? Não, eu adoro, se deixar eu vou ficar perguntando sobre isso eternamente, mas vou vestir meu papel corporativo aqui. Vamos na sua, vamos lá. Para voltar para a pergunta, que eu acho que para quem está começando uma marca, está tentando construir uma marca, o que é essencial essa marca ter, o que é fundamental para se criar uma marca forte, né, no mercado? Vamos lá. A pergunta ampla, eu sei. Não tem resposta, mas assim, eu diria o seguinte, tem infinitas respostas, né, de acordo com cada coisa. Então, para mim, a primeira coisa, quando você quer criar uma marca forte, é saber por que você quer fazer isso. Para que serve isso aí que você está fazendo? Né? Qual é o sentido? Eu não gosto daquelas porcaria lá, missão, mamamá, tudo isso é uma mentirada que para mim não vale, tá certo? Mas pode ser sincero, porque isso, na verdade, você parte de a ideia é sincera, mas depois vira uma bobagem.
né? Mas assim, mas pode ser sincero. Sinceramente, porque além de ganhar dinheiro, porque obviamente você está montando um negócio, é ganhar dinheiro. Através do que você quer ganhar dinheiro? O que é que você realmente está trazendo aqui nesta, seja lá o que for, dessa marca de pipoca, dessa marca... O que é que você está trazendo aqui que já não existe, ou que é de um jeito diferente, ou que é honestamente seu? Porque se não é assim, é muito difícil. Aí com muito dinheiro dá para fazer. Agora se você, né, com muito dinheiro dá para fazer quase tudo. Agora sim, se você quer criar uma marca, o que ela tem de honestamente, verdadeiramente, o que ela importa? Para que ela serve? Se você conseguir saber isso, você já andou muito, muito. Aí o nome é menos importante, pode ter qualquer nome. Qualquer nome. O nome é claro que é bom ter melhor, um nome melhor. Eu gostaria de chamar outra coisa que não fosse Celso, sei lá de onde que minha mãe tirou isso. Mas eu consegui me dar bem mesmo com esse nome. Então, é claro que o nome é melhor, ajuda. Mas dá para fazer sucesso sendo Celso também, tá certo? Então assim, o nome importa menos, desde que dentro deste nome, eu sempre falo isso assim, a gente vai preencher com o quê essa marca? Tem que preencher com o quê? Você tem que saber com o que você está preenchendo essa marca. E quanto mais verdadeiro for aquilo que você preencher, mais chance de dar certo. Agora, não tem fórmula. A vida não tem fórmula, né? Nada tem fórmula. Tudo que se faz é para aumentar a possibilidade de sucesso. Agora, você pode fazer tudo certinho e dá errado. E dá errado. Então, assim, não existe a certeza do sucesso, né? Quando você faz tudo certinho, ou faz tudo desta maneira que eu estou falando. Agora, existe a certeza do fracasso se você não fizer. É mais fácil você ter certeza do que vai dar errado do que do vai dar certo. O vai dar certo é muito difícil, né? Então você fala, o ventre, por exemplo, puta, parecia que ia dar tudo errado. A gente começou, um mês depois veio a pandemia, ninguém podia filmar. A gente pode estar esquecendo isso agora, mas tem que lembrar como era lá, não podia filmar, não podia fazer isso. Nós conseguimos fazer aquele negócio porque era numa fazenda, porque era tudo isolado, testando todo mundo várias vezes e etc, etc, etc. Não dava para você ter vários projetos. Boa chance de dar errado. Ao mesmo tempo, tinha uma equipe fantástica, desenvolvendo coisas, né, projetos fantásticos, e a gente conseguiu fazer parcerias com as principais empresas que tem de narrativa, de audiovisual. Sei lá, o audiovisual horroroso esse nome também. Eu não sei qual é o nome que tem que dar, mas esse é ruim. Para ser bem sucedido mesmo, para ter sucesso, você acha que tem que contar com a sorte? Muito. Sorte é um negócio assim... Agora, a gente tem que ajudar a sorte, né? Assim... Não dá pra ficar em casa sentado você tem que esperando fazer, a sorte. Você tem que fazer. Você tem que fazer a sua parte. Acho que essa é a questão. Você tem que fazer a sua parte. Agora, se você não tiver sorte, não vai. Não vai. Agora, o que é sorte? Que é uma boa pergunta. O que é sorte? É estar na hora certa, do jeito certo, com a coisa certa. Mesmo você não sabendo que está. Porque acontece, às vezes você está lá, você não sabe que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, etc. E aí, pumba, acontece. Eu tive isso pra caramba. Então, assim, o sucesso que eu fiz tem tudo a ver com o trabalho, tem a ver com a equipe, com todo mundo que trabalhou comigo, mas eu sou rabudo, né? Assim, eu sou um cara de sorte. Com tudo que pode ter me acontecido de coisa errada, eu me considero um cara de sorte. Tem que contar com senão isso, senão não vai. Não é que é contar, você tem que fazer a tua parte. E aí depois o resto acontece ou não acontece. Bom, Celso, eu não posso terminar isso aqui sem te perguntar. Pergunta? Uma pergunta básica. Quem somos nós? Eu não sei. Em 8 anos, quase 9 anos de programa... Não faço a menor ideia. Eu estou buscando ainda. Eu estou buscando. Não faço a menor ideia. E você acha que você vai encontrar? Não. Acho que não. Tá certo. Não obtive uma resposta. Não se obteve. É a resposta mais verdadeira do mundo. É a mais verdadeira, mas eu Entendeu? gostaria de sair daqui sabendo quem somos nós, a humanidade. Ah, bom. Não é para mim. Não. Tem gente mais habilitada, com mais profundidade para fazer Casa do isso. Saber e o podcast não conseguiram te dar uma convicção A vida do não que conseguiu me dar.
Nem a Casa do Saber, nem o podcast, nem a vida, nem toda a minha experiência e tudo. Eu sou um cara muito reflexivo, ou seja, eu penso muito sobre tudo que acontece e etc. E é um pouco o que eu falei. Hoje eu já sei que eu sou um ignorante e morrerei ignorante, mas caminhar em direção ao conhecimento é o que me faz sentir vivo. Então... É o mais gostoso. É a minha... É isso. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu morro. Tá certo. Celso, obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Tomara que ajude alguém em alguma coisa. Com certeza. Tá bom. Vai sim. Valeu.